O título do meu trabalho é Parâmetros Biológicos de Spodoptera frigiperde alimentada com dietas artificiais. Conhecida no seu estágio larval como lagarta do cartucho do milho, a Spodoptera é uma das espécies mais nocivas das regiões tropicais das Américas, Caribe e sul dos Estados Unidos, sendo considerada a principal praga da cultura do milho, e o cultivo consecutivo do milho em duas safras tende a favorecer o desenvolvimento de múltiplas sobrepostas gerações de Spodoptera, que é um inseto holometabólico e de boa capacidade migratória. E o conhecimento da biologia do inseto é de fundamental importância para desenvolver estratégias de manejo eficientes, visto que um dos primeiros passos para a realização desses estudos é a definição de uma dieta artificial de qualidade biológica, quantidade e economia. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento biológico de Spodoptera frugiperde alimentada com dieta artificial. A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Entomologia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, sob condições controladas de temperatura, umidade relativa e fotofase 12 horas. Os insetos foram provenientes de uma criação previamente estabelecida no laboratório, e após a sexagem das pulpas foram formados casais de adultos e colocados em gaiolas de PVC de 20 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura, onde aqui os adultos foram alimentados com a solução de água e mel a 10%. Após a eclosão das larvas, esses foram individualizados em tubos de vidro de fundo chato de 2,5 cm de diâmetro por 8,5 cm de comprimento. Foram utilizados 150 lagartas neonatas por tratamento, totalizando 600 indivíduos avaliados. Os tubos foram tamponados com algodão e mantidos em câmara climatizada. E nas dietas à base de milho foram utilizados três tipos de farinha de milho: milho BTAG 4051, milho convencional AG 1051 e milho crioulo. E para efeito de comparação, foi adotada a dieta padrão testemunha proposta por Nali à base de feijão. Para a caracterização biológica, os parâmetros foram duração dos períodos larval pré-pupal e pupal, longevidade de ciclo total, viabilidade larval e pupal, e deformação de pulpas e razão sexual dos Spodoptera frugiperde. Para análise estatística, o delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, a análise de variância e média dos tratamentos comparados pelo teste de Tuque a 5% de probabilidade, os dados de razão sexual foram comparados usando o teste Duque quadrado, e o programa estatístico utilizado foi o SAIS. Nos resultados, quanto à duração de fase larval, verificou-se que na dieta 1 o período larval foi significativamente maior que as demais, o que pode ser atribuído à qualidade nutricional de cada dieta. Quanto à duração média da fase de pupa, a maior média foi encontrada em insetos alimentados com a dieta à base do milho BT, indicando inadequação do alimento, pois quanto maior o prolongamento dessa fase, menos adequado ao alimento ao inseto. Em relação à duração do período pulpal, não foi observada diferença significativa. A longevidade média dos adultos foi maior para insetos alimentados com a dieta 1, que pode estar relacionado com a composição nutricional, que neste caso pressupõe-se que é a presença da proteína BT, e quanto à variação no ciclo biológico completo de Spodoptera, a maior média foi observada para inseto alimentado com a dieta 1 e a menor para insetos alimentados com a dieta 4. A viabilidade das lagartas teve a maior média encontrada em insetos alimentados com a dieta à base de feijão e a menor em insetos alimentados com a dieta à base de milho BT. Quanto à viabilidade pulpar, a maior média encontrada foi para aqueles indivíduos alimentados com a dieta à base de feijão e a menor para aqueles alimentados com milho BT. Nesse sentido, a redução pode estar associada a algum mecanismo de resistência que interfere negativamente na nutrição de lagartas. O maior índice de deformação foi constatado em insetos alimentados com a dieta à base de milho BT, que pode ser oriundo de problemas na alimentação por não suprir as exigências nutricionais do inseto. Quanto ao peso de lagartas, foram detectadas diferenças significativas em todos os tratamentos, sendo a maior média observada em insetos alimentados com a dieta 2 e a menor em lagartas alimentadas com a dieta 1, onde a dieta 1 foi menos favorável ao inseto. Quanto ao peso de pulpas, a maior média foi para os insetos alimentados com a dieta 3 e a menor para os insetos alimentados com a dieta 1. Na razão sexual, a dieta não interferiu, e quanto ao número de ovos e postura, a maior média foi encontrada em fêmeas alimentadas com a dieta 4. O número de postura por fêmea variou de 0 a 6, sendo a maior média encontrada em fêmeas alimentadas com a dieta 1, a qual não ocorreu oposição. O fato pode indicar a influência da dieta sobre o inseto, não permitindo a reprodução dos mesmos. E as conclusões da dieta, a base milho transgênico BT-AG 4051 proporciona condições desfavoráveis ao desenvolvimento da Spodoptera em todos os parâmetros avaliados. A dieta à base milho convencional AG 1051, seguida da dieta à base feijão, propiciou as melhores condições de desenvolvimento de Spodoptera para a multiplicação em condições de laboratório. A realização deste PIBIC, além de contribuir para o maior conhecimento do aluno sobre Spodoptera frugiperde, serviu de base para o desenvolvimento de novos trabalhos e promoveu participação em eventos acadêmicos, como a elaboração e publicação de revisão bibliográfica sobre perspectivas atuais da utilização de bioinseticidas em Spodoptera frugiperde, cujo trabalho foi premiado e publicado na Revista Brasileira de Meio Ambiente.